Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje a nossa turma G3, ok? E a nossa aula é de matemática. Pessoal de casa, vem com a gente aprender, ok? Então, a minha pergunta de sempre, você já nos conhece? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. E aí, galera, boa noite. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita aqui do Alicerce. Sejam todos bem-vindos. Boa. Nós vamos conhecer o restante dos conjuntos numéricos, né? A gente viu na aula passada 3 conjuntos numéricos e hoje a gente vai ver mais 3, ok? Conjuntos numéricos aí para finalizar essa parte de conjuntos numéricos que a gente está estudando. E para isso, gente, eu preciso aí muito que você pegue seu lápis, seu caderno, sua borracha, ok? Para você se preparar para o momento de aula. O pessoal de casa aí também separa o seu material e vamos aprender, fazer anotações. Mas antes, como sempre, nós temos o nosso momento de mindfulness, ok? Momento aí de concentração, de relaxamento, de atenção plena. E hoje nós vamos tentar entender aí os nossos pensamentos, como o nosso corpo reage a esses pensamentos, ok? Então, durante nosso mindfulness de hoje, nós vamos fazer uma respiração controlada e à medida que vamos respirando, nós vamos prestar atenção na nossa mente, ok? E daí a gente vai dar uma olhada como surgem os pensamentos, que pensamentos que estão surgindo e como o nosso corpo reage a esses pensamentos e a nossa respiração, ok? Então, se ajeite aí na sua cadeira, ok? De forma confortável, mas com postura. Feche seus olhos. Respire fundo pelo nariz aí, pessoal. Solte pela boca. Mais uma vez, respire fundo pelo nariz. Solta. Puxa o ar. Solta. Enquanto você faz essa respiração, deixe os seus pensamentos aí fluírem, gente, ok? Não impeça eles de vir, mas também não deixe eles presos, deixe eles fluírem, ok? Puxa o ar mais uma vez. Solta. Mantenha o ritmo aí da sua respiração, ok? Continue mantendo o ritmo da sua respiração e comece a prestar atenção aí nos seus pensamentos. Nesse momento, que pensamentos estão vindo na sua mente? São pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos calmos ou pensamentos mais agitados? E a cada pensamento que está vindo ou indo, qual o sentimento que você tem com relação a esses pensamentos? Como os pensamentos surgem na nossa mente? Que conexões você está fazendo para que esses pensamentos apareçam? Por fim, como esses pensamentos reagem ao seu corpo? Seu corpo fica, não só os seus sentimentos, mas o seu corpo em si, ele dá algum indício em relação a esses pensamentos? Será que você começa a ficar mais agitado? Será que você fica inquieto? Ou será que esses pensamentos acabam te deixando mais relaxado, mais tranquilo, mais parado? Ou você começa a mexer em suas mãos, sua cabeça? Note como o seu corpo está reagindo a esses pensamentos e a tudo que eu falo. Tente deixar fluir esses pensamentos a ponto de cada vez você se tornar mais relaxado, mais tranquilo.
não impeça nenhum pensamento, mas também não se fixe a nenhum pensamento. Respire fundo pelo nariz. Solte pela boca. Pode abrir os olhos devagar. Estamos preparados para mais um momento de aula, gente. Gente, vocês se lembram do último conteúdo dessa matéria? Na aula passada, nós introduzimos conceitos de conjuntos numéricos e vimos os três primeiros conjuntos numéricos aí. E hoje, nós vamos ver aí, conhecer todos os outros conjuntos numéricos. Na verdade, vamos ver mais 3, ok? E daí, por fim, a gente vai conhecer, né? Contando os 3 anteriores e os 3 de hoje, nós vamos conhecer todos os conjuntos numéricos aí. Vimos os 3 primeiros conjuntos numéricos aí, pessoal. Nós vimos aí o conjunto dos números naturais, né? Dado por esse N estilizado aqui, a gente pode colocar em forma de lista ou dentro da reta numérica, né? São os números da contagem aí. Nós vimos os números inteiros, que é dado por essa letra Z estilizada, né? Que eu falei lá que é Z porque é os Z inteiros. Que foi a piadoca do dia, né? Olha lá, olha lá. Onde a gente tem na reta numérica aí, né, os números positivos e os negativos. E também vimos, então, os números racionais, que são esse Q estilizado aqui também. Também vimos os números na reta numérica, né? São esses números entre os números inteiros ali, né? Os números decimais, os números racionais, é todo aquele número que é representado por uma fração. Então, qualquer número representado por uma fração, seja ele positivo ou negativo, é um número decimal. E a gente sabe que fração e número decimal são a mesma coisa, né? Então, todo número representado por uma fração é um número racional, ok? Vimos alguns exemplos aí, né? 0,3, 0,1. A Lara até tinha feito uma pergunta interessante. Os números lá com dízima periódica são racionais? E a resposta é sim, são racionais. Por quê? Porque podem ser representados por uma fração, ok? Acho que foi gente, Joana que perguntou isso. Eu perguntei se o pi... Ah, é, verdade. Verdade, você tinha perguntado se o pi era racional. Aí você disse que não, porque não é periódico. Boa, verdade, tem razão. Então, foi a Joana que perguntou sobre o periódico e você perguntou sobre o pi. Hoje vai fazer sentido o pi aí pra gente, talvez. Mas, naquele dia, ele não era racional. E a gente percebeu uma propriedade muito importante, né, pessoal? Que os naturais estão contidos nos inteiros, que, por sua vez, estão contidos nos racionais. Ou seja, um é subconjunto de outro. Ou seja, esses racionais, ele é um conjuntão grande que tem dentro dele os inteiros. Que, por sua vez, os inteiros é um conjuntão também que tem dentro dele os naturais, ok? Então, olha lá, os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. A gente até viu o desenho lá, o diagrama, né? As 3 bolinhas lá, uma dentro da outra. Fizemos até uma atividade em relação a isso. A gente poderia mudar o símbolo aqui também, a gente poderia falar o quê? Que os racionais contêm os inteiros e os inteiros contêm os naturais. Seria daí o símbolozinho para o outro lado aí, né? A Ana perguntou, nós vimos as regras combinadas hoje? Não, eu passei rapidinho deles lá para a gente não se demorar muito. Então, vamos lá, pessoal, já que retomamos o que a gente tinha visto, perdão, na aula passada, vamos dar uma olhada no que a gente tem para ver hoje. Os números irracionais, ok? Tá. É o conjunto que reúne todos os elementos que não são racionais, ok? Olha que interessante, pessoal. Uma coisa que vocês falaram hoje na chegância, né? Acho que até o Caio, acho que a Ana também falou, o Sávio falou. O que que você pensa quando você ouve a palavra irracional? É aquilo que não é racional.
Gente, aqui se aplica também, tá? Nos conjuntos. O que são os números irracionais? Aquilo que não são racionais, ok? Ou seja, aqueles números que não podem ser representados por uma fração, tá? Se os racionais são aqueles que podem ser representados por fração, os irracionais são aqueles que não podem ser representados por fração. São números decimais que têm, né, infinitas casas decimais, só que não periódicos. E daí a gente não consegue representar por uma fração. A gente tem que outros meios de representar, ok? Então, a gente nunca vai conseguir mostrar todas as casas decimais de um número irracional, ok? Importante isso. Então, olha lá. Números com infinitas casas decimais não periódicas, ok? Então, por que a gente tem que ter esses números, gente? Né? Por que a gente precisa desses números? Poxa, tá bom lá os números racionais, a gente tem vários números racionais com várias casas, né, números decimais com casas decimais, muitas casas decimais, mas não precisa ser infinito. Por que a gente tem que ter os números irracionais? Gente, algumas raízes, né, a gente não viu bem certinho ainda raiz quadrada e tal, mas algumas raízes, elas têm resposta dentro dos números inteiros, dentro dos números racionais, né? Um exemplo aí de raiz de 4, ok? A raiz de 4 é igual a 2, tá? Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Mas, entretanto, alguns resultados não cabem em nenhum dos conjuntos até agora. A gente não consegue fazer uma raiz, algumas raízes, que o resultado ele não consegue nem ser inteiro, né? Não consegue ser natural, não consegue ser racional, e por isso a gente precisa dos irracionais, porque existem algumas raízes que não podem ser representadas por uma fração. Qual raiz, professor? Me dá um exemplo. Raiz quadrada de 2, gente. Raiz quadrada de 2 é um número decimal, um número lá com vírgula, que tem infinitas casas decimais. A gente não consegue achar uma casa decimal certinha para ela, ok? Não tem um número finito, e ela não é regular. As casas decimais lá não tem uma periodicidade, a gente não consegue representar a raiz de 2 por uma fração. E aí a gente tem um problema. Se eu não consigo representar por uma fração, eu não consigo colocar esse número dentro dos racionais. E é por isso que a gente criou os irracionais, gente, para a gente poder colocar esse número dentro de um conjunto. Agora, preste atenção numa coisa importante, gente. Inclusive, está nesse quadrinho cinza aqui, ó. Como os irracionais são aqueles números que não são racionais, os irracionais não está contido nos racionais. E a mesma coisa inverte, tá bom? Os racionais também não está contido nos irracionais, ou seja, eles não têm interseção, eles não fazem parte um do outro, gente. Ok? Porque são números completamente diferentes. Os irracionais são números que não são frações, e os racionais são números que são frações. Por isso, eles não têm como um estar dentro do outro. Até agora, a gente tinha visto conjuntos que um estava dentro do outro, eram conjuntos que tinham elementos iguais. Nos irracionais, não, gente. Não existe nenhum elemento dentro dos irracionais que é igual aos racionais, ok? Nenhum. Inclusive, o zero não faz parte dos irracionais, gente. Tá? Então, eles não têm números iguais aí. Beleza? Então, vamos dar uma olhada. Alguns números irracionais aí para a gente saber, né? O número raiz de 2, que vocês já viram ali. Olha lá como é que é o número raiz de 2, gente. 1,4142562353730988724288097 e por aí continua, gente, ok? 6 pontinhos aqui diz que, olha, vai embora, ok? Meu Deus. Olha aí, vê que interessante. E esse vai embora, gente, quer dizer que vai embora mesmo, porque é infinito, gente. Ok? Esse conjunto dos irracionais, ok? Então, pessoal, espero que tenham entendido aí, sanado a dúvida do que são números irracionais. Na dúvida, diz assim, ó, número irracional é aquele que não é racional. Tá?
Por fim, e o exemplo mais usado aí no mundo do que é um número irracional é a raiz de 2, tá? Mas existem muitos outros, né? O pi, o número de Euler, né? O número de Euler? Qual seria O esse número de número? Euler. Ele é representado por uma letrinha E. Ele é representado pela letra E. Se você olhar lá na sua calculadora, muito provavelmente vai ter esse número. Calculadora científica, calculadora financeira, tem. Se você abrir o celular aí, na sua calculadora do celular, e abrir a parte lá, calculadora do celular, né? Apareceu aqui esse E. Isso, é um tem número. O pi. Não, nossa, o único que eu conheço aqui é esse E. O pi, raiz quadrada e a porcentagem. Isso, tem então, tanto deixa eu ver aqui quanto... de negócio aqui que eu não conheço. É o inv, grau, sin, cos, tan, in, log. E tem um tracinho para cima. Boa. Log também. A maioria dos logaritmos aí, eles são irracionais, tá? Aí, um negócio vale que 2,71 esse negócio, não vale? Isso, 2,71, só que como ele é um número irracional, é infinito, né? Então tem várias casas decimais aí. Eu vi na calculadora aqui. Isso mesmo, gente. Muito bom. Olha aí, usando a calculadora na aula de matemática. Nossa, agora faz sentido. Boa, então, né? Nossa, esse número decimal aqui, meu coração. É muito número decimal. Não, é legal mexer nessa calculadora científica. É legal, né? Né? Depois vocês brincam aí para descobrir o que é o logaritmo a partir da calculadora científica. Dá para descobrir, mas tem engenhosidade aí. Bom, gente, então, dito aí quais são os números, né, mais conhecidos aí dentro dos números irracionais, vamos dar uma olhada aí nos números reais, que é uma outra... mãezona. Digamos que seria a mãezona, então, como o Caio diz. Dentro dos números reais, tem todos os números, ok, gente? Com exceção dos números imaginários, como eu disse para vocês. Então, os números reais aí, pessoal, é o conjunto que reúne os racionais e os irracionais. Então, se a gente tem o conjunto dos racionais, que são os números que são representados por frações, e os irracionais, que não são representados por frações, se a gente pegar a união desses dois números, nós temos os reais, que daí dentro da reta numérica, gente, nós temos todos os números, ok? Nós temos lá os números que são inteiros, né, negativos e positivos. Nós temos aqui as frações, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, entre o 0 e o 1, nós temos aqui a fração meio, né? Entre o menos 2 e o menos 1, nós temos o menos 1,5. Ok? Então, a gente tem todos esses números aí, mas a gente também tem os irracionais. Olha lá, ó, raiz de 2, o número de Euler, o pi, eles também estão dentro dessa reta numérica. Então, gente, o que é os números reais? Os números reais é esse conjuntão com todos os números. Inventei que eu vou pegar ali o caderno que tem os conjuntos. Boa, pega lá, cara. A união dos racionais e irracionais torna a reta numérica com todos os números, ok? Então, a união da reta torna a reta numérica com todos os números, faz ela se tornar completa, ok? Então, a gente tinha falado sobre isso lá, quando a gente estudou sobre reta numérica, que existia uma reta numérica completa, sem buraco nenhum nela, ok? Essa reta é a reta real, ok? Que a gente chama aí de reta real, ou reta dos números reais, ou conjunto dos números reais, tudo a mesma coisa. É os números aí que contêm aí tanto números decimais, quanto números né, decimais, que números com vírgula, ou números fracionários, números irracionais, que é o caso da raiz de 2, número de Euler, pi, raiz de 5, e por aí vai, gente, tá? Temos aí, então, um monte de números aí. Bom, o que a gente pode dizer aí sobre os números reais, gente? Que a união dos racionais e os irracionais é igual aos racionais, ok? Então, ó,
igual aos reais, perdão. A união dos racionais com irracionais é igual aos reais. Então, é a partir dessa união desses dois conjuntos que a gente torna-se o conjunto dos números reais, ok? Mas observe, gente, que se um número real ele é racional, isso aqui é muito importante, gente. Se um número real é racional, ele não pode ser também irracional. Tá? Não tem como, porque é a união desses dois conjuntos, tá? Então, a gente tem o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Como a gente já falou, esses números são diferentes, os elementos não são iguais. Não tem nenhum elemento igual dentro desses conjuntos. Então, se um número real ele é racional, ele não pode ser irracional. Tá? Embora ele esteja dentro desses números reais aí, né, dentro desse conjuntão, se um número ele é racional, ele não pode ser ao mesmo tempo irracional. E ao contrário também, se um número real é irracional, ele não é racional. Tá? Ele só pode ser um ou outro, não um e outro, ok? Ao mesmo tempo. O que a gente tem aí, pessoal, de subconjunto dentro dos números reais? Nós temos aí, né, os racionais, os irracionais, os naturais, os inteiros, né? Tudo isso aí é intervalo, tudo isso aí é subconjunto dos números reais. Mas existe um tipo de subconjunto que é muito interessante a gente ver, gente. Sua câmera tá preta, prof, mas de todo mundo tá normal. Acho que a Lara tá travando, gente. Por isso que a câmera acho que dela tá preta. Então, olha lá. O que a gente tem aí são os intervalos numéricos, pessoal. Há ainda um subconjunto relacionado com os números reais que são chamados de intervalo. O que é intervalo, gente? Intervalo, deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui, é eu pegar um começo da reta e um final da reta. Por exemplo, aqui, ó, eu estou começando no zero, ok? Ó, comecei no zero e estou terminando no número de Euler, por exemplo. Olha lá. Então, toda essa parte aqui da reta numérica, ó, é um intervalo dentro da reta numérica, ok? Então, olha lá, ó, seja A e B. No caso aqui, meu A seria o zero, meu B seria o número de Euler aqui. Tá? Então, quando eu falo A e B, gente, estou falando de dois números dentro da reta numérica, onde A tem que ser menor que B. Nós temos um intervalo dentro dos números reais, tá? O intervalo dentro dos números reais é um subconjunto. Olha lá, mostra aí pra gente, Caio. O Caio tá com o caderno dele aí. Aqui. Olha lá, até pintadinhos os conjuntos. Muito bom, Caio. Isso aí. Aqui, ó. Esse daqui é o irmão do Centro das Atenções. Ele aqui é o Z que abraça todo mundo. É o pai, o emo e a mãe. O emo que é excluído e a mãe que tá aí debaixo de todo mundo. É legal. Abraçando todo mundo, já que ela aqui, ó. Ela vai contorna aqui todo o desenho. Todo o desenho. Isso mesmo, Caio. A gente vai ver uma imagem daqui a pouco dessa aí, uma imagem parecida com essa sua aí. Então, gente, qualquer intervalo, ele pode ser representado dessa forma, tá? O intervalo é pegar uma partezinha da reta, ok? Uma partezinha da reta, onde ela começa, onde eu quero que ela comece e onde eu quero que ela termine. E daí todos os números dentro daquele intervalo, né, que são infinitos, né, porque a gente pode ter infinidade de números decimais e racionais aqui dentro desse intervalo, é um subconjunto dos meus números reais, ok? Então, a gente pode ter intervalos aí dentro. Então, ó, por exemplo, a gente pode ter intervalos abertos nos extremos, ou seja, que o número aqui, o A e o B, eles não estão dentro do intervalo, eles não fazem parte desse subconjunto. Ele pode ter um intervalo fechado, onde o A e o B eles fazem parte dentro desse conjunto. Então, no caso aqui, ó, se o meu intervalo que eu desenhei aqui fosse um intervalo aberto, o zero e o número de Euler não estão dentro do meu intervalo. Não estão dentro do meu subconjunto. Agora, se é um caso onde o intervalo é fechado, o meu número zero e o meu número de Euler estão dentro do meu subconjunto. Tá? E daí a gente pode ter metade aberta e metade não, né? Tipo, o intervalo aberto à direita. Só o A
faz parte do intervalo, ou só aberto à esquerda, só o B faz parte do intervalo, ok? Então, essa é uma maneira também de fazer subconjuntos aí, criar subconjuntos dentro da minha reta numérica, ou seja, criar intervalos dentro da reta numérica, ok? Não vou me ater muito a isso aqui, não é muito importante isso, né? Basta a gente entender que a gente pode ter esses intervalos aí. Então, para a gente ir para o intervalo, pessoal, só vou passar aqui, ó, a propriedade dos números reais, ok? Quais são aí? É um conjunto que... lembra lá das propriedades das operações que a gente viu lá? Por exemplo, a soma, ela tem a comutatividade, ou seja, eu posso trocar de lugar a soma lá, os números da soma, e ela continua válida? Então, gente, por que aquelas propriedades que a gente viu, elas são verdadeiras? Elas são válidas dentro dos números reais, tá? Toda propriedade, ela precisa ser válida aí dentro do número dos reais que a gente queira aí, né? Então, aquelas propriedades, elas funcionam porque todo número real, aquilo lá acontece. Se eu trocar de lugar, se eu, né, fazer lá distributiva, todas aquelas propriedades, elas funcionam dentro dos números reais. Pois todos os resultados estão dentro desse conjunto. Então, quando que a gente fala que é válido? Quando os resultados estão dentro do conjunto. Então, gente, qualquer conta que a gente faça dentro dos números reais, o resultado também estará dentro dos reais. Tá bom? Então, olha lá, qualquer conta que a gente fizer aqui dentro, o resultado vai estar aqui dentro também dessa reta. Olha lá, algumas propriedades aqui no cinza aqui, gente. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, ok? O conjunto dos números inteiros, por sua vez, é um subconjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é um subconjunto dos números reais. E o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais são subconjunto dos números racionais, dos números reais, perdão. Que daí seria esse desenho aqui que o Caio mostrou pra gente aí, ó. Bem parecido com ele, ó lá. Os naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais. Os racionais são diferentes dos irracionais, né? Ó lá. É o emo que o Caio falou, né? Ele é excluído ali, e daí que abrange todos eles é os números reais, ok? Tanto os racionais e os irracionais estão dentro dos reais aí. Beleza? Então é esse desenho aí que facilita a nossa visualização aí dos conjuntos. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Nope. Não. Zero dúvidas? Então vamos para o intervalo, gente. Todo mundo preparado? Então, pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aí no nosso aprendizado, ok? Pessoal, vamos falar aí um pouquinho sobre um conjunto aí especial. Eu falei para vocês que eu ia conversar com vocês sobre o conjunto dos números imaginários, ok? Então, Letícia, lê para a gente ali o quadrinho amarelo aqui em cima. Números complexos. É o conjunto universo dos conjuntos numéricos. Todos os números reais estão dentro deste conjunto. Porém, existem alguns números que só pertencem ao conjunto complexo. Os números imaginários. Boa, Letícia, muito obrigado. Então, gente, olha que interessante. Nós temos aí, né, aquele mesmo diagrama que a gente já viu, né? Olha lá, os reais, né? Dentro dos reais temos os irracionais e os racionais. Dentro dos racionais temos os inteiros. Dentro dos inteiros temos os naturais, né? Temos aí... E o conjunto aqui, ó, quadrado, aqui, ó, cinza, o conjunto grandão aqui, que abrange todo mundo aqui, gente, é o conjunto C aí, né? Ele tem um C estilizado, né? Aqui tá escrito, a gente poderia falar que ele é, podemos fazer assim, ó, um C estilizado. Avó. Aí. Avó, pode ser. A avó de todo mundo aí, de todos os números, ok? Então aqui a gente tem todos os números, ok, gente, dentro deles aqui, inclusive os reais, né, os números reais que a gente já está acostumado aí, mas existem alguns números aqui nessa parte cinza que são números que a gente não consegue entender direito, ok? Como que eu posso explicar isso para vocês? A gente sempre fala aí que matemática é uma linguagem, e é uma linguagem
que ela, ao longo dos anos, ela foi se construindo e ainda está se construindo, né? Todo o tempo ela é muito bem constituída, mas ainda existem várias coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo sobre essa linguagem. Os números, por exemplo, o zero, né? A gente deu exemplo lá, o zero, teve um tempo que ninguém considerava zero número, né? A zero, não existe esse número, é um nada, né? Quando não tem, é nada. Mas, em um dado momento, não, é um número, vamos colocar ele nos números, ok? Muito difícil para introduzir os números negativos também, gente. Tem até a morte entre matemáticos lá. Não, número negativo, isso não existe, isso aí é um ultraje, né? Mas os números negativos foram introduzidos também, né? Uma falta de alguma coisa é um número negativo, então eles foram introduzidos também com o tempo aí, né? Os números decimais, a mesma coisa. E aconteceu isso também com os números imaginários, gente. O que é o número imaginário? O número imaginário é a solução para esse problema aqui, ó. Tá? Em um dado momento aí na história da matemática, os matemáticos eles precisavam resolver equações polinomiais, lá, equações de segundo grau, o famoso Bhaskara, né? O famoso Bhaskara aí da matemática. Os matemáticos precisavam resolver, e em dado momento eles chegavam nisso aqui, ó. Esse probleminha aqui, raiz de -1. Só que, gente, não vou explicar muitos detalhes, mas não existe raiz de -1, tá? Não tem como existir raiz de -1. Por quê? Porque o que é a raiz? A raiz, por exemplo, de 25 lá, gente, lembra? A raiz de 25 é 5 vezes 5. Mas também a raiz de 25, ela também pode ser o seguinte, -5 vezes -5. Tá? Porque menos com menos vai dar mais, e daí 5 vezes 5 vai dar 25. Então, tanto 5 como -5 é solução para a raiz de 25. Tá? Mas eu nunca vou ter um número que eu multiplicando ele por ele mesmo, seja 5 ou -5 vezes -5, eu nunca vou ter o resultado -25. Eu nunca vou ter esse resultado, ok? Porque, ó, menos com menos tem que dar mais. Eu nunca vou ter esse resultado. Então, não tem como eu tirar uma raiz, extrair a raiz, e o resultado for um número negativo, ok? Dentro da raiz, muito menos. Eu não posso ter dentro da raiz aqui um número negativo. Porque não existe um número que, multiplicado por ele mesmo, o resultado seja -1. Tá? E esse problema aqui aparecia muitas vezes. E daí a galera falou, não, gente, tem que ter um resultado para isso. Precisa ter um resultado. Como que não existe? Tem que existir. Mas a gente não sabe qual é. O resultado disso é um número que a gente não cabe na nossa mente. E aí os matemáticos muito, muito criativos deram o nome de número imaginário. Então, o resultado para esse problema aqui sem solução é um número imaginário. Ou seja, a letra I. Ok? Então, aí a pergunta, quem está dentro dos números complexos? A letra I, o número imaginário. Ok? Ou números compostos a partir do número Faz imaginário. sentido. Por exemplo, o número 2i, né? O número 3i, e por aí vai. Estão todos aqui dentro dos números complexos, ok? Número Então, imaginário seria um número que não existe, não é? Não é que ele não existe, a gente não sabe como é que ele é, a gente não sabe por quê. Porque ele é resultado dessa conta aqui que dentro dos números reais não existe, a gente não sabe, eu tentei explicar aqui, né? Não tem como ter esse resultado. Poxa, então vamos dizer o quê? Vamos dizer que tem esse resultado. Gente, e por mais que a gente não saiba que número é esse, os números imaginários ajudam muito aí na engenharia, na física, para resolver diversos problemas, gente. Tá? Então, olha, embora seja um número imaginário, que a gente não saiba como ele é, a gente consegue resolver problemas usando ele. Tá? Então, porque ele acaba sendo solução desse problema aqui. E daí a gente consegue fazer algumas intervenções aí. Uma outra forma que a gente poderia Então, dizer... pera. Pode falar, cara. 1 zilhão vezes... sei lá, o número que vem depois disso seria um número imaginário, sabe? Não, isso é um número, né, infinito. A gente não consegue pensar, 1 trilhão, né, é um número maior que isso, vai ser
um número maior que 1 trilhão. Agora, se eu pegar e multiplicar esse número por um número imaginário, ele vai se tornar um número imaginário. Ah, tá. Entendi. Tá? Então, olha aqui, gente, outra maneira da gente demonstrar isso é o seguinte, ao quadrado do número imaginário é menos 1. A gente viu isso lá quando a gente estava aprendendo potência, que isso aqui não é possível, né? Qualquer quadrado que eu faço, ó, fazer menos 1 ao quadrado é 1, né? Todo número ao quadrado é positivo. Mas o número imaginário, quando ele é elevado ao quadrado, o resultado é negativo. Tá? Então, é uma outra maneira da gente demonstrar aí. Gente, isso aqui é só por curiosidade. Quando perguntarem para você lá, existe um conjunto maior que os números reais? Os números reais é o número que é o conjunto que abrange todos os números. Você vai falar, não. Existe um conjunto maior. Existe o conjunto dos números complexos. É ele que abrange tudo, ok? É ele que abrange tudo. Caio, chega lá para sua A professora. famosa vovó. Isso. Chega lá para sua professora, mostra o caderno para ela e fala, professora, você me ensinou errado aqui, ó. Tô brincando, cara, não vai fazer isso, senão que ela vai me bater. Mas vocês podem dizer, não, professor, ainda existe um conjunto maior, não existe, não? Ela vai falar, é verdade, existe sim. Qual conjunto é esse? O conjunto dos números complexos, ok? É. E daí, que números tem dentro dele? Daí você vai falar, professora, dentro dos números complexos, existe lá os números irracionais, ok? Irracionais não, os números imaginários, professor. Vai ensinar a sua professora aí, cara. Olha aí, ó. É os racionais, tipo, esse R grande, né, professor? Esse círculo branco. Amanhã, O círculo amanhã, branco se o são os números professor reais. E o N imaginários é o o quê, ficar dentro do C. professor? É O natural. número I, o N são os naturais, o Z são os inteiros, o Q são os racionais, o I são os irracionais, e o R são os reais, e o E o C seu complexo. são os complexos. Isso. Dentro dos Amanhã números eu falo Os complexos, racionais é qual, professor? os racionais é o quê? Entra Por aqui. que o Q e o R não é para ser certo? Tipo, o R é para ser para racionais e o Q é para outra É coisa. porque Essas letras vêm do alemão. alemão. Isso que eu ia falar agora. Vem do alemão. Então, na língua alemã, os nomes dos conjuntos começam com essas letras aqui. Tá bom? Então, deixa eu ver. Se fosse raiz cúbica, daria. Sim, lá. Sim. Raiz cúbica, a gente consegue ter resultados Raiz cúbica para mim é bem mais fácil. negativos. A gente consegue ter negativo dentro de raiz cúbica, raiz quinta, né? Raiz sétima, a gente consegue. Agora, dentro das raízes pares, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não existe resultado para isso aqui. E daí a gente precisa de um número do número imaginário. Toda raiz quadrada de número negativo tem como resultado o número imaginário? Boa pergunta. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos supor... deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é legal de aprender, gente. Vamos supor que a gente tenha o seguinte número, gente. Raiz de menos, deixa eu pensar, menos 25. Raiz de menos 25. Tá? Raiz de menos 25 é a mesma coisa que o seguinte, vamos pensar assim, ó, menos 25, gente, é a mesma coisa que menos 1 vezes 25. Tá? Então, essa raiz aqui a gente pode transformar da seguinte forma. Raiz de menos 1 vezes raiz de 25. E daí a gente tem, ó, que menos 1, a gente já sabe, menos 1 é I, né? É o número imaginário, e raiz de 25 é 5. Então, I vezes 5, ou 5 vezes o I, é a resposta dessa raiz aqui. Então, todo número negativo ali dentro da raiz quadrada, ele vai ter o termo o I, que é imaginário, e daí vai ter mais algum outro número multiplicando ele, que seja o resultado da raiz. Por exemplo, raiz de menos 2 vai ser a letra I vezes a raiz de 2. Né? Que daí é aquele número lá, 1,4, número grandão. Né? Então, I raiz de 2, ou raiz de 2 vezes I, seria o resultado
A gente vai pegar aquele menos que está dentro da raiz e vai transformar no número i. Basicamente é isso. Daí a gente tem aí o resultado de um número imaginário. Beleza? Então, pessoal, aqui é mais como nível de curiosidade. Lá no ensino médio, vocês vão aprender um pouco sobre os números complexos, os números imaginários, vocês vão ver um pouco mais sobre isso. Aqui é só para vocês entenderem que existe um conjunto maior que os reais, ok? Que é os números complexos. Então, vamos para a atividade, gente. A atividade aí, ó, como sempre, vai ser uma atividade individual, separada em 2 grupos, ok? Atividade 1, o exercício 1. Será feito pelo Arthur, Nicolas, Henrique Peixoto, Samile, Sávio, Cauã e Camila. Atividade 1, ok? E a atividade 2, Ana Sofia, Henrique Queiroz, Joana e Caio farão a atividade 2. Então, vamos lá. Decorem aí, gente, os nomes de vocês aí que farão a atividade. Vou até mandar aqui no grupo, no chat aqui. Gente, então tá aí, gente. 2 exercícios aí para vocês fazerem. 10 minutinhos para fazerem e me enviar o resultado. Gente, é muito fácil. É só de assinalar aí, tá? Mas você Nota precisa assinalar fácil? a resposta correta, ok? Tinha um desafio para vocês, mas acho que não vai dar tempo para fazer o desafio. De qualquer forma, ó, o 1, vocês precisam representar a respeito do número, desse número aqui, ó, 0,49999 e o B, que é o número 0,5. É correto afirmar o quê, gente? Daí vocês têm que me dizer aqui qual que é o correto afirmar em relação a esses números aí. E no 2, observe os seguintes números, ó. O número 1, o número I aqui, ó. 2,21, 21, 21. O próximo número, 3,21, 22, 23. O próximo número, π sobre 5. O próximo, 3,1416. E o próximo, raiz de menos 4. Tá? Vocês têm que assinalar a alternativa correta. Assinale a alternativa que identifica os números irracionais. Qual desses aí é irracional? Ok? É isso. Fácil, fácil. Talvez eu tenha terminado, talvez não, calma. Manda aí, só que, gente, não manda só a letra, manda a sua justificativa, ok? Por que você acha que é isso? A sua explicação aí. Ah, eu acho que a resposta é a B porque é isso, ó, né, é desse jeito, pai e tal. Ah, não, a minha resposta é a C porque eu acho que esse número aqui ele é tal e não sei o que e tal, tal. Ok? Então, você tem que me dar uma justificativa aí. Enquanto isso, eu vou ler o que a Lara mandou aqui sobre as gerações. Aí, ó. E a pergunta 1 também é a mesma coisa, gente. Você vai falar que qual letra que é a correta, tem que me dar justificativa, tá? Ah, porque isso aqui de fato é verdade. Ah, não, isso aqui... Entende, ó? É mapa, professor? Não, não é mapa, não. É as perguntas que estão na tela aqui, Nicolas. Você vai fazer a pergunta 1. Acho que às vezes vocês estão muito boiando, gente. Eu acabo de explicar uma coisa e vocês vêm perguntar a mesma coisa que eu acabei de explicar. Não entendo isso. Tem que prestar atenção. Estão muito na Disney, vocês. Tem uma galera aí com foco desfocado. Foco aí, gente. Legal, gostei da sua resposta, Joana. Professor, já pode ir respondendo? Pode, vocês podem mandar para mim no chat aí. Lembrando, qual a alternativa que você acha e o porquê. Certo. Gostei da sua resposta, Joana. Uma parte da sua resposta está correta, a outra não está. Eita, galera. Lembrar dessa última... Esse último conjunto que eu mostrei ali, o conjunto dos números complexos, tem alguns números que estão somente dentro dele e não estão dentro dos outros. Então eu já sei qual que é. Tá. Mandei para o senhor. Tá, deixa eu ver. Tá, entendi a sua resposta, Caio. De fato, faz sentido essa sua resposta, mas lembre-se que eles não podem ser periódicos, né?
Lembra lá o que é periódico? Que o número vai se repetindo? Se o número se repete, eu consigo dar eu consigo fazer representar ele por uma fração, né? O número ele tem que ser infinito e não periódico. Tá bom, tá bom. Boa, Joana. Agora Eu tá tô certo. com esse conteúdo na cabeça porque hoje mais cedo que tu tava fazendo na minha sala, calculando raiz aproximada. Eu vou só bitolar aqui em física. Velho, o que é 16 anos numa pessoa que tem uma expectativa de 70, né? Então, assim, acho que quanto mais completo você puder ter o seu ensino, mais enriquecedor é isso para a sua vida. Embora hoje eu tenha estudado logaritmo e não lembre de nada de logaritmo. É tipo a minha Logaritmo. mãe. A minha Logaritmo é mãe, ela difícil. desenhava muito quando ela era mais nova. Aí agora você pede pra ela desenhar alguma coisa, a mulher não sabe desenhar um boneco palitinho. Ah, gente, o boneco palitinho é Pois tão é. bonitinho. Eu sei desenhar Mandei pro seu cavalo. professor. Você Pô, desenha cara, desenha agora, nada. agora você Eu, como acertou, cara. desenhista filha dela, Acertei? espero não ter o mesmo Acertou. fim. Aí sim. Boa, gente. Ainda Muito bem que bom. eu puxei meu avô. Vamos lá, gente. Vamos Hoje lá na minha escola teve oficina, né? Aí eu fiz um desenho. Eu não sou muito bom desenhando, mas eu até gostei. Ficou bom. Sim. Aí sim, sabe? Vamos corrigir aí, então, gente. Muita gente acertou Vamos. aí, depois, inclusive, que eu dei uma dica aí, a galera acertou a 2 aí, todo mundo que respondeu a 2 acertou, gente. Né, da segunda vez, né? Todo mundo da primeira vez errou, na segunda todo mundo acertou. Na 1, gente, eu vi que teve algumas coisas aí, né, que ficaram meio confusas aí. A respeito do número, olha, o número 0,49999999999 e o número 0,5. Esse 9999999 é infinito, gente, ok? Ele é infinito. Ou seja, ele é representado pela seguinte fração. Ele é representado pela fração que representa o 0,4, né? Que é 4 sobre 10, mais a fração representada por o 9 sobre 99? Será que é isso? Deixa eu ter certeza aqui, porque professores erram também, gente. Não, não é isso, não. Esqueci como é que representa esse 0,09. Seria 9. Fração, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Fração do número 0,09. Aí o professor também tá errando, tem que pesquisar no Google. Tem que pesquisar às vezes, gente. Melhor que passar errado a do que informação para passar- vocês. Exato. do que acabar passando errado para vocês. Não é Concordo. assim. Tá certo. Gente, vocês não têm ideia de como a gente aprende com vocês, como a gente Aprende. aprende dando vocês. Seria o 9 sobre 100. Só que com continuidade. Tá. Não tô achando, gente. Não vou conseguir achar. Eu queria dar uma explicação mais razoável para vocês, sabe? Mas eu não estou conseguindo achar aqui. Qual que é a explicação aqui? Eu queria dar a explicação usando frações para vocês perceberem uma coisa. Que o 0,99999, esse número aqui, 0,4999 infinitamente aí, ele, na verdade, ele é igual, gente, ao 0,5. Por quê? Porque esses 9 aqui, pessoal, ele vai ser infinito, vai se repetir para sempre. Não. Existe uma conta que você consegue demonstrar aí que o 0,99999
ele, por ser infinito, é a mesma coisa, é o seguinte, ó, 0,999 aparecendo para sempre aqui, é a mesma coisa que 1. Tá? Eles são iguais, por quê? E como é infinito, a gente nunca vai conseguir parar em algum lugar, né? E o 1, ele é exatamente 1 ali, e o 9 vai se repetindo, 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 a gente nunca vai conseguir parar, ele acaba sendo a mesma coisa, tá? A gente não vai ter uma casa decimal aqui que a gente vai falar, não, esse número aqui é diferente, sabe? A gente não vai conseguir comparar. Lembra como é que compara números decimais? A gente tem que olhar para a casa decimal que é diferente. Aqui a gente não consegue fazer isso, tá? E daí vai acabar que a gente vai ter a mesma coisa. Então, eu vi que muita gente respondeu aqui a letra D. O número é menor. De fato, pela visão de vocês, gente, eu não vou dar errado nisso, por quê? Porque pela visão de vocês, pensar que um número é 4,999 e o outro é 0,5, obviamente um é menor que o outro, tá? No fundo, não é, tá? Mas como vocês entenderam aí, eu vou deixar válido isso aqui. Mas a resposta correta estava aqui, ó, gente. A e B são racionais. Os dois são números racionais, são números com vírgula, são números que podem ser representados por uma fração. Se eles podem ser representados por uma fração, eles são um número com vírgula. Eles são um número racional, ok? Então, a resposta correta seria a letra B aqui, ok? E aqui, gente, aqui, ó, o 1 aqui, ó, gente, ele é um número que tem uma dízima periódica, então pode ser representado por uma fração. O menos 4 é igual ao quê, gente? 2i, tá? Então, ele faz um parte número dos números... imaginário. É um número imaginário, ele faz parte dos números complexos. Esse número aqui, ó, ele não é infinito, gente. Tá? Ele não é infinito, então ele pode ser representado também por uma fração. Qual que sobra? O 2 e o 3. Então, a letra C era correta, o 2 e o 3. Por que o 3? O 2, quer dizer, olha lá, o 2 é infinito e não é periódico. 21, 22, 23, esses números, né, não é periódico. E o π aqui, ó, gente, o número π sobre 5, o π é um número irracional, porque o número π é irracional, gente. Ok? Então, qual número é irracional? Aqui a resposta seria o 2 e o 3. A resposta correta, ok? Então, na segunda vez, todo mundo acertou aí. Muito bem analisado aí, gente. Muito bem analisado. Parabéns, inclusive, gente. Estou bem feliz aí de vocês terem acertado. Tinha um desafio aí, esse desafio aqui era bem difícil, gente. Eu vou mandar para vocês lá depois, lá no chat, para vocês tentarem. Lá no grupo. Ai, meu Deus, tem X. Tem um Tem número X. lá do cara que eu esqueci o nome. Tem. Olha lá, a gente está dentro dos números do Z, né, dos números inteiros, e a gente quer dizer aqui qual é o elemento. O X aqui é o elemento. Qual é o elemento? Aqui são conjuntos, né? E qual conjunto é unitário? É isso. Acertei? Pessoal, não. Não é. Tá. Vamos lá. Retrospectiva agora para a gente acabar a aula, gente. Primeira pergunta. Um número pode ser irracional e racional ao mesmo tempo? Não. Leiam o Não. livro Não pode. Universo em Desencanto. Olha aí, ó. Leia o livro Universo Desencanto. Eu não sei que livro que é esse, Joana. É o livro do Tim Maia. Vocês nunca Ah. viram que no final daquela música ele fala racional. Que legal. Altas conexões, muito bom. Então, gente, de fato, não pode. Impossível, gente, impossível. Com base nessa resposta agora, gente, a segunda pergunta. Um número pode ser irracional e natural ao mesmo tempo? Não? Acredito que não. Também não, gente. Por quê? Vamos olhar o porquê aí, ó. Aqui é o conjunto dos racionais, ok? Aqui é o conjunto dos irracionais. Eles não estão juntos, gente. Não tem um dentro do outro. Então, não tem como um número aqui estar dentro desse número. Um número dentro dos irracionais estar ao mesmo tempo dentro dos irracionais. Porque eles são conjuntos distintos. Mas, dentro dos racionais, existem os números naturais, gente. Então, não tem como ser um irracional ser natural, porque os naturais também estão dentro dos racionais. Ok? Então, ele está lá num conjunto excluído, ok? Diferentão deles, ó. São diferentes.
Tá? Então, não tem como, não tem como. Então, muito bem, respostas corretas aí, gente. Hoje nós aprendemos todos os conjuntos numéricos, gente. Aprendemos os 6 conjuntos numéricos aí. Calma aí, Caio, não acabou a aula ainda, estou terminando aqui. Tchau, tchau. Aprendemos os conjuntos aí. Naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos, ok? Conjuntos importantíssimos aí na matemática. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Pessoal de casa, se ficou com alguma dúvida aí, mande para a gente nas nossas redes sociais, @alicerceedu. Muito bom Tchau. descanso para vocês, então, pessoal. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima aula. Bom descanso. Opa, Boa noite tchau. para vocês. Tchau.